continuidade desse nosso Vida e Missão a respeito de casamento, nosso espaço de ensino bíblico aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. O objetivo dessas conversas sobre casamento que temos tido é um esclarecimento teológico bíblico a respeito do que é o casamento, o desejo de Deus para a nossa vida conjunta. No nosso primeiro material nós trabalhamos a ideia da essência do casamento, sua origem, como desejo de Deus, como nasce da vontade do Criador do mundo para a nossa vida. E chegamos à percepção e à conclusão que aquele sendo o desejo de Deus era o desejo perfeito, pois tudo que Deus criou, Ele mesmo resumiu dizendo que tudo havia ficado muito bom. A palavra que marca esse início perfeito é unidade. Fomos feitos para ser um, osso do meu osso, carne da minha carne. Sairá o homem da casa do seu pai e da sua mãe, se unirá à sua esposa e juntos se tornarão uma só carne. Fica claro em essência, portanto, que o casamento é feito de unidade e que essa palavra é profundamente significativa para a história do casamento, para a parceria e para o contrato que estabelecemos na vida um com o outro. A narrativa bíblica prosseguiu, nós entendemos no segundo conteúdo a partir da queda, da corrupção, do quanto há uma mudança de cenário entre essa primeira criação perfeita de Deus, de unidade, onde se entendiam, se compreendiam, se completavam de maneira perfeita, passando agora a um rompimento. Esse rompimento é tanto do homem em relação ao seu Criador, na sua relação com Deus, do homem em relação à natureza, porque sendo imagem e semelhança de Deus, a criação se submetia a Ele de maneira voluntária, por causa da expressão de Deus contida nele, e um rompimento do homem na sua relação com o outro. Na narrativa de Gênesis, no rompimento entre homem e mulher. Já não é mais o osso dos meus ossos, nem carne da minha carne, mas é a mulher que tu me deste, expressão de Adão. Compreendemos então que a origem das distorções, dificuldades, incompreensões, confusões a respeito do casamento nascem de uma mesma fonte, a queda, a corrupção e pecado do homem. Assim a narrativa bíblica explica a origem desses problemas de divisão. Conflito, desavença, ódio, mágoa, dificuldade de entender o pensamento do outro, espaços vazios que construímos, problemas que por vezes não existem. Assim nos separamos nos nossos relacionamentos. E claro, isso também tem um desdobramento para a vida em casal. Hoje eu queria falar com você um pouco a respeito de restauração. Sim, porque óbvio, não quero apenas explicar a você teologicamente a essência do casamento e como ele nasce do desejo de Deus para que não haja solidão na vida humana, não fomos feitos para isso. E também não quero que paremos no ponto onde a queda e a corrupção nos distanciou um do outro. Mas eu queria que você soubesse da possibilidade de restauração que existe nas boas novas. Que boas novas, você me perguntaria? Eu sei que você já conhece e sabe o fato de que o Evangelho é traduzido de maneira mais clara como boas notícias, boas novas. Jesus Cristo no seu ministério é o cumprimento de todos os profetas desde o Antigo Testamento que anunciavam aquilo que restauraria, o definidor da revelação final de Deus no mundo. O principal anúncio do Cristo, o Messias de Deus, é o reino de Deus sendo inaugurado novamente na história. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está entre vós. Palavras de Cristo enquanto caminhava, ensinava os seus discípulos e legadas a nós como sua igreja. Esse evangelho é abrangente muito além do que conseguimos compreender. A restauração e a boa notícia não está restrita apenas à nossa salvação individual, como comumente é anunciado. Nós acreditamos em Cristo Jesus para que haja sobre nós salvação, a sua morte substitutiva em nosso lugar, logo não teremos a condenação eterna. Mas eu queria dizer para você que isso é um reducionismo minúsculo a respeito daquilo que o Evangelho de fato veio dizer. O Evangelho é sobre a restauração do mundo, estruturas de injustiça e corrupção, interioridade distorcida que encontramos em nós, relacionamentos de todas as formas e proporções, e o casamento. Quando Jesus diz em Lucas 17, o reino de Deus já está entre vós, ele também está dizendo que no nosso casamento está contido ou presente a possibilidade da vida do reino. Não, Cristo não vem anunciar nas boas novas do Evangelho a salvação da sua alma. Ele vem anunciar a salvação do mundo, da reestruturação, ressignificação de um mundo como Deus sempre o quis, o jardim. Sim, você lembra? Gênesis 1 e 2. Esse é o ambiente onde o homem vivia, debaixo da lei, da governança e na unidade do relacionamento como Deus sempre desejou. E esse reino inclui o seu casamento, a sua vida a dois. O jardim voltou para o mundo para que você possa viver nele novamente. O reino de Deus voltou ao mundo para que você pudesse viver nele novamente. E isso inclui a sua vida a dois como um casal. Eu sei que o casamento é um contrato complexo e único, e muito difícil de ser mantido, e exige de nós intencionalidade, como exige de nós o reino de Deus intencionalidade. No casamento nós unimos essa corrupção interior das partes, as suas dificuldades, crises, as suas próprias histórias, construções, as maneiras como foram ensinados os seus valores, princípios, educação, e juntamos isso para viverem uma vida conjunta. E isso obviamente não é fácil. Unindo essas duas histórias agora, as pessoas precisam dividir o seu tempo, projetos, sonhos,
recursos, tudo isso se torna uma coisa só. Como nós fazemos isso? Como pessoas como nós, corrompidas da queda, nos restauramos ou somos transformados para viver essa experiência? Eu gostaria de fazer algumas sugestões a você a partir do texto da Epístola de Paulo aos Efésios. No capítulo 5, a partir do verso número 22, nós encontramos o texto bíblico dizendo assim: Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo Jesus amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a sua igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como também a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Nós temos diante de nós um texto de muita abrangência que trata de muitas partes a respeito do relacionamento conjunto, mas eu gostaria de trazer à sua percepção alguns pontos significativos para a restauração da sua vida conjunta e de casamento. Princípios e valores que podem guiar os seus passos na percepção do que é a vida a dois. Eu queria que você notasse primeiramente nesse texto a ideia de sacrifício mútuo contida em todo o bloco. No versículo 22, Paulo diz às mulheres: sujeitem-se ao seu marido como a Cristo. E óbvio, isso é sacrifício. No verso 25, de igual maneira, ele diz: maridos, amem as suas mulheres como Cristo Jesus amou a sua igreja. E claro, isso é um grande sacrifício. Comumente o versículo 22, que pede a sujeição das mulheres aos maridos, foi usado de maneira distorcida dentro da história da igreja, obrigando as mulheres a comportamentos e situações que nunca foi pedido no texto bíblico. Se você voltar apenas um verso, no verso 21, Paulo fala a mesma coisa a respeito de toda a comunidade do Cristo. Ele diz: sujeitem-se uns aos outros. Então não só é o papel da mulher a sujeição ao marido dentro do casamento, mas é papel do cristão a sujeição a qualquer um que é do seu corpo ou parte do corpo de Jesus Cristo. Por isso não distorçamos o texto. Aqui a ideia que Paulo se relaciona ao casamento é para dizer que o sacrifício é mútuo. Porque se a mulher deve ser submissa ao seu marido, ela é submissa ao marido que a ama como Cristo Jesus amou a igreja. E nessa dinâmica não existe problema algum. Esses mandamentos são uma luta com a que a Escritura vai chamar de sarx, o grego que nós traduzimos por carne, centro de desejos, o nosso ego. Paulo sabe da dificuldade que temos de conseguir compreender e se relacionar com o outro em sujeição, em sacrifício, em cuidado, em entrega. E um ponto inteligentíssimo desse texto do apóstolo Paulo é trabalhar o nosso egoísmo, isso mesmo, esse nosso espaço que só pensa em si, para tirar ele de dentro de nós no sacrifício de entrega ao outro. Por isso ele diz, por exemplo, no verso número 28, que nós deveríamos cuidar do outro, da esposa, do marido, como se cuidássemos de nós mesmos. Afinal, atendemos os nossos desejos, anseios, amamos os nossos projetos, os nossos próprios sonhos. Por que não faríamos então pelo outro? E ele diz: esse é o caminho de sacrifício. Faça pelo outro, exerça pelo outro exatamente o sacrifício que você faria por você. Por isso, ame a sua esposa como Cristo Jesus amou a igreja. E mulheres, sujeite-se ao seu marido como a Cristo, que ama você como amou a sua igreja. Paulo continua no texto, no mesmo versículo número 28, agora trabalhando a ideia de unidade horizontal. Sim, numa linha. Ele quer achatar a percepção da queda equivocada de que cada um é um pequeno deusinho correndo pelo mundo, tomando suas próprias decisões e desejos. E agora ele quer dizer: comecem a olhar dentro do casamento um para o outro numa mesma linha, como se fossem um, porque vocês de fato o são. Trabalhando de novo o nosso egoísmo e relembrando o texto, ele diz: ame a sua mulher como se fosse você mesmo, porque no final das contas, vocês são de fato a mesma coisa. Esposa, ame a seu marido como se fosse você mesmo, porque no final das contas, vocês são o mesmo. E novamente a repetição, um apelo ao egoísmo, para que a gente consiga sair desse espaço fechado em direção ao amor crístico que se entrega, que se sacrifica. E perceba as implicações disso, porque se somos um, a nossa maneira de lidar ou tratar o outro muda significativamente. Fala, ação, comportamento, relacionamento, perdão. É muito rápido e fácil a nós nos perdoarmos das nossas falhas. Entendemos os nossos desajustes, as nossas faltas de desejos, os nossos erros ao longo do caminho.
O que Paulo está dizendo no final das contas é que se tratamos o outro como tratamos a nós, então não deveríamos também ter essa mesma complacência, esse mesmo caminho de perdão e de facilidade em tentar entender, de entrar, de ouvir como fazemos conosco? Ele de novo apela ao egoísmo para dizer: o casamento depende de um olhar, de uma vida horizontal. Você precisa olhar o outro como você e o outro olhar você como se fosse um. O que aconteceria na nossa vida conjunta se fizéssemos o que Paulo está nos pedindo aqui? Se olhássemos agora para uma unidade horizontal, uma linha que nos conecta um outro de maneira igualitária, como isso mudaria e afetaria a nossa vida? Quando solteiro, antes da unidade do casamento, nós falamos sobre os nossos sonhos, nossos projetos, nossos recursos, nossos desejos e realizamos eles na medida que podemos, conforme o nosso instinto, desejo. Porém, na vida do casamento, nós deveríamos conjugar as coisas de um modo diferente. Nós temos o nosso desejo, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos anseios, as nossas dificuldades. O mandamento de Paulo, portanto, é que você compreenda agora que você não pode entrar numa vida de casamento conjunta sem romper o seu ego, o seu espaço de egoísmo e não conseguir observar a necessidade de conjugar tudo na base do nós, de vida, o seu tempo, o seu recurso, os seus sonhos. Em horas você cede partes da sua vida para que o outro possa avançar nas áreas que ele sonha e em contrapartida o outro fará isso por você. Vocês construirão coisas juntos, pensarão coisas juntos, irão por direções e caminhos conjuntos. Esse é o desejo de Deus, uma unidade horizontal. E essa unidade exige de você intencionalidade. Ouça os mandamentos de Paulo. Vivam a vida unitária como se fossem um. Façam aquilo que vocês escutaram. Se você me dissesse, porém, pastor, eu não consigo compreender a possibilidade de voltar a partir dessas medidas de mandamentos a ser aquele um só, conforme Gênesis, onde o marido deixará a casa de pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne, essa unidade perfeita. Eu não consigo entender a possibilidade de um ser corrompido como eu, com seu próprio espaço e dificuldade de compreender o outro, ainda que se esforce. De que maneira nos tornaríamos de novo um? E eu concordo com você nesse desafio. É por isso que o apóstolo Paulo, quando vai tratar do assunto da unidade nesse texto, dentro desse reino reinaugurado, o reino de Deus, o reino que Cristo veio anunciar e na sua ressurreição se tornou novamente uma realidade, fala sobre um milagre. No versículo número 31 do capítulo 5, nós lemos o texto que dizia assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Perceba que o apóstolo Paulo volta a reproduzir o texto de Gênesis, aquele que conversamos no primeiro material. Ele volta então aqui a falar a respeito de uma unidade como a de Gênesis. E você me pergunta como? Apenas com a consciência de que eu devo amar a minha mulher, a minha esposa, como Cristo amou a igreja? Ou apenas com a consciência que eu devo me submeter ao meu marido como a Cristo, que me ama, como Cristo ama a igreja? Com a consciência de que eu devo tratá-lo de maneira horizontal, que agora somos um, e o meu olhar para ele deve ser igual. Isso é, eu o amo como amo a mim mesma, e eu amo a minha esposa como se amasse a mim mesmo. Essa correlação simples matemática de mandamentos seria suficiente para restabelecer aquela unidade perdida no início em Gênesis? A minha resposta teológica para você é não. Essa é a parte do texto ou bloco que nós tratamos então de uma unidade vertical. Uma conexão entre você e o Criador do mundo. Uma conexão entre você e aquele que no princípio fez todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Perceba algo interessante a respeito desse texto. Todos os mandamentos e ensinos de sabedoria contidos na vida conjunta, sejam os mandamentos sacrificiais que encontramos no começo, uma necessidade para a vida do casamento, sejam os mandamentos de um olhar de unidade intencional que devemos fazer a respeito do outro, sempre estão fechados num bloco que fala do relacionamento do Cristo com a sua igreja. Assim, nos sacrifícios, as mulheres devem submeter os maridos como a Cristo e a sua igreja. E os maridos devem amar as suas esposas como Cristo ama a sua igreja. O marido deve cuidar da sua esposa como cuida do seu próprio corpo, assim como Cristo cuida do seu corpo, que é a igreja. Da mesma forma, o mandamento serve, obviamente, às mulheres, que cuidem do marido como do seu próprio corpo, e o corpo do Cristo, que é a igreja. O primeiro ponto simples de compreensão, portanto, da restauração contida ao casamento a partir do Evangelho é entender que a restauração está contida em Cristo, na participação do seu povo chamado igreja. Logo, a fé, na minha compreensão reformada, um presente dado de graça a você, que reconecta você ao Criador do mundo, é a única possibilidade de uma restauração do casamento no modelo de princípio cristão. Para a reestruturação do casamento, há uma necessidade da participação do povo de Deus. Por igreja, eu não estou falando de uma instituição específica, seja de qual você se sentir mais apto a participar, mais apto a fazer parte.
Eu falo do povo de Deus, daqueles que creem no Cristo. A restauração do casamento no modelo cristão está intrinsecamente ligada à necessidade de que você se reconecte ao Criador do mundo. E no Evangelho, nas boas novas, a boa notícia é que isso é feito por meio de Cristo Jesus na sua morte e ressurreição. Você pode participar disso por meio da fé. A reestruturação do seu casamento e a junção das duas partes como se fossem um é um mistério que Deus opera nessa relação. Na fé em Cristo Jesus, por meio da mensagem do seu Evangelho, agora reconectada ao Criador do mundo. Paulo repetindo o texto de Gênesis, dizendo que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e agora serão novamente uma só carne, como foi reproduzido em Gênesis, fala logo após no versículo número 32 o seguinte: este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. O próprio apóstolo Paulo, em toda a sua compreensão teológica, articulação teológica dentro do Novo Testamento, quando se refere ao texto de Gênesis a respeito da unidade, o reproduz novamente a sua carta e entende que está contido nele um grande mistério. A literalidade do termo grego que ele traduz aqui por mistério é algo que não pode ser expressado, como se a boca, quando fosse dizer, acabasse calada. E ele conclui dizendo, é um mistério como é Cristo e a sua igreja, que aquele que é perfeito, justo e é Deus, encarnou no mundo, morreu de maneira injusta, no lugar dos injustos. E esses injustos foram justificados por meio da fé, no sacrifício que ele cumpriu. Sacrifício, morte. E que esse Deus perfeito encarnado no mundo, vivendo a história dos homens, comeu com eles, andou com eles, falou sua língua, e na sua morte e ressurreição ainda está com eles por meio do seu Espírito. Um mistério que se cala quando, olhando para a vida de Cristo, entendemos incompreensivelmente que Ele nos une de volta ao Criador. Seres imperfeitos como nós, num relacionamento de unidade perfeita com aquele que é santo e no qual não há nenhuma variação de sombra. A imperfeição em contato com a perfeição. Paulo está reproduzindo isso para o casamento e dizendo a nós como esse mistério de Cristo, perfeito, Deus, amando a sua igreja, unida à sua igreja, imperfeita, por vezes equivocada e injusta, ainda assim em unidade com essa igreja. Assim o casamento de vocês também é restaurado nesse grande mistério. Homem deixa a casa de pai e mãe, une a sua mulher e se tornam um. Grande milagre operado por meio do Espírito e da fé do Cristo. O meu desejo para você, e é o mesmo que eu desejo para mim, é que o Espírito de Deus que concede fé graciosamente também derrame isso sobre a sua história e a sua vida. E como consequência isso entre no seu casamento e faça toda a diferença. Que a inspiração para o sacrifício de entrega em relação ao outro nasça das boas novas do Evangelho. Que a intenção da unidade horizontal e da observação do outro como igual a você e parte de você nasça com toda a força do Evangelho dentro de você. E que o milagre operado pela relação entre Cristo Jesus, o seu povo, a sua igreja, por meio da fé com o Criador, tome conta do seu casamento. E você e a sua esposa, e você e o seu marido, se tornem novamente um. Foi um prazer essa conversa. Voltamos para mais materiais e conversas a respeito do casamento. Esse foi o Vida em Missão, o nosso espaço de ensino bíblico.